A temporada de primavera começou, já tem um tempo, a gente tá em maio, muita coisa tá passando, eu tô assistindo algumas e eu vou recomendar pra vocês hoje, falar um pouco de todas que eu tô assistindo, algumas valem muito a pena, outras nem tanto, vai depender do teu gosto. E vamos lá. Aqui é o Lucas, bem-vindo ao Papotaco, e eu tô aqui pra falar de animes, mangás, cultura japonesa no geral, tudo que a gente gosta, eu sei que a gente tem muito pra falar. Mas antes então de começar, já se inscreveu nesse canal? Ele é novo, tem pouquinho tempo que eu tô fazendo, eu tô trazendo vídeos quase que diariamente, não tem tanta edição todos os vídeos, mas eu tô fazendo isso pra ficar mais fácil de conversar, ser uma coisa mais rápida. Eu gosto muito de falar sobre e escutar sobre também. Se vocês têm alguma opinião sobre os animes que eu vou falar a seguir, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de ler, responder e quem sabe fazer um outro vídeo com outras recomendações também. Então, pessoal, começando com Yomi no Tsugai, acho que é o anime que mais está sendo falado nessa temporada em questão de qualidade, história e também sobre a autora, né? A gente está falando da mesma criadora de Fullmetal Alchemist, então a gente já sabe que qualidade sobra nesse anime. A história é completamente diferente de Fullmetal e mesmo assim consegue prender tanto quanto. A gente está falando de dois irmãos separados no nascimento. Um ficou na vila que nasceu, o outro foi para o mundo inferior, que é como eles falam do nosso mundo. O que ficou na vila descobre que a vida dele não é aquilo que ele pensa, e agora ele tá indo atrás da verdade. E a gente vai descobrindo junto com ele essa verdade. Então tá muito bom, o anime tá desenvolvendo muito bem e vale muito a pena dar uma chance pra ele. Eu acho que vai ser o melhor da temporada, disparado. É o que eu mais tô gostando, pelo menos. Essa lista que eu tô fazendo não tem uma ordem de qual que eu gosto mais, qual eu gosto menos. Mentira, Gami no Tsugai é o que eu mais tô gostando. Mas depois dele, não tem uma ordem específica. Eu fui fazendo aleatório conforme veio na minha cabeça. Então o próximo que eu tenho aqui pra falar é o Go For It Nakamura-kun. Ele é um anime mais slice of life, comédia, bem leve. É de um garoto, Nakamura, que é apaixonado pelo colega dele de classe. E ao mesmo tempo que ele gosta muito dele, ele também tem que iniciar uma amizade com esse garoto. E a gente acompanha isso. O dilema dele, por ser uma pessoa mais introspectiva, tendo que se abrir para o mundo, não só com o colega que ele gosta, mas também com todos da turma. Muito bom, recomendo. O terceiro anime, então, é o Parede de Gelo, tá disponível na Netflix. Acompanha a história de uma menina onde ela não tem um tato social tão bom, é muito na dela, considerada pelos colegas até um pouco fria, mas ela tem uma melhor amiga, assim, que entende o lado dela, e a gente acompanha ela se descobrindo, fazendo novas amizades, entendendo um pouco mais sobre sentimentos e relacionamento. Vale muito a pena. E é bem diferente de Nakamura-kun, mas também tem essa coisa de um pouco de comédia, um pouco de assunto sério que envolve, sei lá, bullying, relacionamentos na adolescência. Muito bom. O próximo, esse aqui é um que eu esperei anos pra ter uma segunda temporada. E eu acho que vocês também, não tem como. Dorerredoro 2. A segunda temporada, ela é tão boa quanto a primeira. Arrisco a dizer até melhor. A primeira temporada, ela é ótima, não me entendam mal, mas ela é um pouco confusa pra quem tá vendo o universo pela primeira vez. A gente sabe que um seinen é um pouco mais denso na questão da história, então a gente consegue ver isso, tanto na primeira quanto na segunda temporada. Aqui a gente vai acompanhar o Kaiman, que é um homem meio lagarto, que quer descobrir o que aconteceu com ele, porque ele sabe que ele não é assim, mas ele não lembra do passado dele. Então aqui tem muita ação, começa acelerada do início ao fim. Cada episódio é uma descoberta nova, tanto para o Kaiman quanto pra gente, envolvendo facção, feiticeiros, contando a história de como os feiticeiros eram perseguidos naquele universo. Eu acho que, pra quem gosta de uma coisa um pouco mais violenta, mais frenética, é o anime perfeito. Esse vai ser o preferido dessa pessoa na temporada. Eu gosto muito. Agora, um querido meu, que eu tenho no coração, Dr. Stone. A gente tá indo pra última parte da última temporada, onde o Senko tá no estágio final de conseguir ir pra Lua. Ele já se desenvolveu muito como sociedade na América do Sul, depois ele passa por todo o mundo praticamente. Eu acho que esse anime ele traduz muito a vontade coletiva das pessoas, sabe? A gente tá vendo ali um mundo onde ficou petrificado por mais de 2000 anos, acabou a tecnologia, uma pessoa iniciou um movimento onde todas foram abraçando aos poucos. E a gente vê a reconstrução da humanidade por um adolescente muito, muito, muito inteligente. Quem não acompanhou desde a primeira temporada, vá, porque eu sei que o anime ele
tem muitos fãs, mas ele é um pouco ainda esquecido pela maioria, por não ser um shounen de batalha, esse tipo de coisa. Mas eu tenho certeza que as partes de ação são muito interessantes, a parte de ciência é muito bem explicada, vale a pena, muito bom. E a comédia também é perfeita. Ah, é. Dorohedoro tá disponível na Netflix e Dr. Stone tá disponível na Crunchyroll. Passamos então pra Rent a Girlfriend. A gente vê um personagem principal, o Kazuya, não crescendo como pessoa até agora, então a gente tá há anos acompanhando a história dele, ele segue sendo a mesma pessoa que não cresce como um adulto, ele já tem 20 anos e não muda. Tem muito a ver também com a cultura japonesa de ter vergonha, tentar avançar um relacionamento ou se aproximar das pessoas. Isso é um tema muito debatido no país, onde a geração Z não está conseguindo mais ter contato com outras pessoas, não só em termos amorosos, relacionamento, mas também até para amizade. As pessoas estão cada vez mais isoladas. Isso é no mundo todo, né? Mas lá é muito pior. E aqui a gente vê um reflexo disso, onde uma pessoa que não cresce como personagem, segue cometendo os erros e também não avança com quem ele gosta. A Chizuru claramente gosta dele, mas a história não avança para ser uma coisa um pouco mais adulta, sabe? Não tem desenvolvimento, mas eu tô acompanhando para ver se vai mudar alguma coisa, sabe? Eu tenho ainda esperança. Tá disponível na Crunchyroll. E agora eu vou para um também que tá sendo muito falado, muito bem falado. E quem critica é porque não entende a história, simplesmente assim, de verdade. Eu tô falando então de Witch Hat Atelier, é o queridinho da temporada. A gente acompanha a história da Coco, que é uma criança que é apaixonada por magia desde muito pequena, e ela descobre o segredo da magia. Qualquer um tem esse poder. Nesse mundo, a gente não tem uma escala de poderes onde tem um mais forte, onde tu nasce com o dom da magia. Aqui qualquer pessoa pode fazer magia. É só saber desenhar, e ter o conhecimento, claro. E aqui não tem um tem mais poder, outro tem menos. Um tem mais conhecimento e outro tem menos, sabe? Só que o que acontece? Nessa sociedade de magia, as pessoas não lembram que qualquer um pode fazer. É um segredo guardado por todos os praticantes e a Coco descobre isso e aí a gente tem o desenrolar da história. Muito bom. Algumas polêmicas no meio onde o pessoal não gosta da personagem principal, falando que ela é muito bestinha, infantil, mas ela é uma criança, então acho que é a ideia ela ser assim. É uma criança descobrindo algo que ela ama, sabe? Descobrindo a paixão dela, que é a magia. Não são cabíveis essas críticas. Pode ter outras, mas essa aí eu não aceito. Um anime muito bom, muito gostoso de assistir, muito bonito. O estúdio tá sendo assim incrível na animação, sabe? Disponível na Crunchyroll. Indo agora pra Kill Bloom, onde a gente acompanha um assassino de aluguel que no primeiro episódio já encontra uma arma biológica que transforma ele em um pré-adolescente de novo, com 13 anos. Agora a gente vai ter que ver ele tentando voltar a ser adulto. A história é muito boa, a ação é muito legal. O personagem principal, o Ogami, ele voltou a ser um adolescente, mas é um adulto ainda, então ele é um tiozão. E a gente vê essa divergência de gerações tendo que conviver juntas e faz a história ser muito engraçada, vale muito a pena. Fora que os momentos de ação são muito bons, a história também tem uma certa criatividade, eu acho que tá trabalhando bem o fator dele estar no meio de adolescente, sendo um adulto, e a história faz com que não seja estranho isso, porque ele não consegue ver essas crianças de forma diferente, senão crianças. Então, a menina que é do grupo farmacêutico por trás dessa arma biológica acaba se tornando amiga dele e ele vê nela a própria filha. Então, ele cria esse sentimento de pai por ela, de cuidado, de interesse em fazer com que as coisas deem certo dessa perspectiva de um pai, sabe? E vindo de um personagem que nunca teve proximidade com crianças, que dizia abertamente que não sabe lidar com crianças, é muito bom. É um personagem com crescimento. E a gente não tá na metade da temporada e já tá dando pra ver que ele tá melhorando cada vez mais, sabe? Muito bom. Disponível na Netflix e na Crunchyroll. Outro também que se tornou um queridinho meu, Marriage Toxin, me surpreendeu muito, eu não esperava nada do anime, porque o nome não me chamou atenção, mas a história é ótima. A gente acompanha aqui o Gero, que é um assassino de aluguel, muito parecido com o Kill Blue,
mas ele é especialista em venenos. Aqui nesse anime, no universo, tem várias famílias tradicionais de assassinos, onde cada uma tem uma herança hereditária e uma técnica passada de geração em geração, e a dele é manipular venenos, tanto no corpo dele quanto em outras pessoas. Muito boa história, ele é um assassino nível alto, mas ele não sabe lidar com mulheres, ele não consegue se aproximar de uma maneira fácil, mas ele percebe que ele quer uma vida normal, ele quer casar, ter filhos, ser feliz, longe dessa coisa de assassinatos. Ele parte com a amiga dele, que ele fez no primeiro episódio, a Kinosaki, que na verdade é ele no anime, é uma crossdresser, mas eu particularmente não consideraria, tá? Pensando assim aqui no ocidente, seria uma pessoa trans, porque ela passa o anime inteiro caracterizada de mulher, se tratando no feminino. Se fosse aqui, com certeza ela se identificaria como ela. Mas no Japão, eu não sei como é a situação das pessoas transgênero. Então, não posso opinar sobre, sabe? Mas muito bom. Aqui, então, cada arco a gente vê um novo assassino e uma nova potencial futura esposa dele. Está disponível na Crunchyroll. Vejam. Agora vamos pro meu caso de amor e ódio. Liar Game. Liar Game, então, como eu disse, é meu caso de amor e ódio da temporada, onde a história é muito boa, a personagem principal é horrível, assim, e funciona porque tem ela no anime, sabe? Porque ela é uma pessoa péssima de acompanhar. Tu não sente empatia por nada. Tô falando da Nao. Ela é uma pessoa extremamente sincera e ingênua. Ela é uma pessoa burra, sabe? E por isso que funciona a história nesse anime. É um suspense psicológico o anime, então é muito sobre conversas, tramas, artimanhas, sabe? É muito mais sobre isso do que a ação em si. Então a gente acompanha a Nao. Ela é uma estudante super ingênua e ela acaba recebendo uma carta onde ela começa a participar desse jogo, onde ela, para ganhar 50 milhões de ienes, ela tem que mentir e roubar 50 milhões de ienes para outra pessoa. Só que ela não sabe fazer isso. Então, logo no início, ela perde o dinheiro dela e ela acaba tendo que contar com a ajuda do Akiyama, que é um mentiroso profissional, um trambiqueiro, que a gente não sabe ainda direito a história dele, mas é ele que faz com que a história gire e funcione. Ele sabe mentir, ele sabe criar planos, ele tem as artimanhas dele muito bom, mas ela é bem difícil de acompanhar. Por isso que eu disse que é um caso de amor e ódio. A história é muito boa, ela é muito no estilo dos anos 2000, que foi quando o mangá começou a sair, muito próximo com Death Note, por exemplo. É muito bom, vale muito a pena, mas a personagem principal a gente vai ter muito problema de criar empatia por ela, porque ela é uma pessoa que irrita quem tá assistindo, porque são coisas óbvias que ela não vê, são atitudes que ela não desconfia, ela confia em todo mundo que fala pra ela que tá sendo sincero, e acaba que ela sofre com isso e a gente sofre com ela, sabe? Mas vale muito a pena, tá disponível na Crunchyroll. Partindo agora pra nova temporada de Classroom of the Elite, a staff, o estúdio mudou, o estilo de arte do anime também, mas continua muito bonito. Artisticamente, o anime tá muito bonito. Eu gosto da forma como, por exemplo, o contorno dos personagens, do design, como se fosse um risco falhado. Esses detalhezinhos são muito bons, deixa muito bonito. A história tá indo de uma maneira meio lenta, comparada com as outras temporadas, que adaptavam a light novel, por exemplo. Uma história se desenrolava de um volume em 2 episódios. Agora tá levando 4 episódios para um volume que não tem tanta ação se desenrolar. Isso, pra mim, acaba sendo um problema, porque eu sinto um pouco a história arrastada, não vou mentir, mas eu sei que a partir de agora, do episódio 9, 10 em diante, a história engata e cria uma velocidade muito boa de acontecimentos, de reviravoltas. Então, ok. Não foi difícil assistir até agora, porque o anime tem uma história boa, o personagem é muito bom, o Yana Kojin, ele é muito muito interessante, é uma pessoa muito fria, calculista, só pensa nele, o passado dele também é muito interessante, e agora a gente vê ele tendo que lidar com alguém do mesmo lugar de onde ele veio, tentando acabar com ele, e a cabeça dele tá em jogo ali. Acho que a história tá desenvolvendo super bem essa trama de eu não sei quem tá contra mim, eu não sei quem é que é minha cabeça, eu tenho que cuidar com todo mundo, eu tenho que desconfiar de todos. Ótima história,
pensando desse jeito, e agora vai começar a desenrolar de uma maneira mais acelerada. Gosto disso. Agora, então, também um que é continuação de temporada é ReZero. Todo mundo gosta desse Sekai, eu gosto muito. A gente tá acompanhando o Subaru, que eu fiz um vídeo esses dias pro TikTok falando que o Subaru não estava evoluindo como personagem. E agora, passados alguns episódios, eu discordo totalmente de mim mesmo. Ele tá, sim, desenvolvendo muito bem, ele tá crescendo como personagem, ele tá sendo uma pessoa mais adulta, sabe? Ele se importa mais com as pessoas cada vez mais, não só com a Emília, ele se importa com os amigos dele ao redor, ele quer resolver os problemas, ele ainda tem os próprios problemas em que ele segue morrendo e voltando várias vezes e ele tá começando a mudar a própria personalidade. Ele sabe que algo tá acontecendo dentro dele, mas ainda não descobriu direito o quê. Então, eu tô gostando muito, de verdade. Então, tá valendo a pena acompanhar. Tá na Crunchyroll. E tanto dublado como em japonês, eu tô vendo essa temporada com vários animes dublados, então quem gosta da dublagem brasileira tá muito bem servido. E agora, o último que eu tô assistindo é Gauss Can't Be Kind to Otaku. É um anime de comédia, slice of life, onde um garoto otaku acaba virando amigo de duas meninas populares da escola, que são daquele estilo gal do Japão, onde elas são mais estilosas, uma subcultura japonesa, e a gente consegue ver que a amizade é possível, mesmo eles sendo tão diferentes, mas não tão diferentes assim, sabe? Ele começa a perceber que eles têm muitas semelhanças que aproximam eles episódio a episódio. E a gente já nota que as duas gostam dele, a história está se desenvolvendo para uma coisa assim que eu gosto muito, que é muito mais voltada para amizade, mesmo vendo esses momentos de romance, o principal é a amizade ali. É uma pessoa que talvez fosse excluída, sendo inserida ali no grupo, criando amizades, criando confiança em pessoas e crescendo como personagem. Vale muito a pena. Também disponível na Crunchyroll. Então, pessoal, esses foram os animes que eu tô acompanhando na temporada e que eu indico, mesmo alguns eu não gostando tanto, como vocês puderam ver. Mas todos, no geral, são muito bons. Eu quero saber se vocês estão assistindo outros animes, se vocês estão acompanhando algum que eu falei e têm uma opinião diferente. Comentem aqui que eu quero muito saber. E, de novo, se inscrevam no canal, compartilhem, curtam. Eu acho que é muito importante para mim ter o feedback de vocês. Se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês querem alguma coisa mais trabalhada, porque eu tô fazendo vídeos quase todos os dias, então eu não edito tanto eles, eu prefiro postar logo e ver o que vocês acham do que do que demorar uma semana para postar alguma coisa, sabe? Mas então é isso, pessoal. Até a próxima.